Pessoal, tudo bem? Nós vamos estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês e vamos estar falando um pouquinho sobre o pecado e também sobre o amor de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, o versículo 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados. O homem já nasce nessas condições, separado de Deus. Na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o versículo 12, também está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E esse homem é Adão, o primeiro homem criado por Deus. Deus deu uma ordem para ele e ele desobedeceu essa ordem. E com a desobediência entrou o pecado e a morte no mundo. Por isso que todos pecaram. E esse pecado que faz separação entre Deus e o homem. Agora nós vamos estar lendo também e falando um pouquinho sobre o amor de Deus. Vamos estar lendo lá no Evangelho segundo São João, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui a gente vê o amor de Deus tão grande pela humanidade, pelo ser humano, que ele deu o seu único filho. Ele não tinha mais filho, o único, que é Jesus Cristo. Ele deu para que Jesus viesse aqui na terra e morresse na cruz para pagar o nosso pecado. Ele fez o único sacrifício que Deus aceita. Não é meus méritos, meu sacrifício, nem minhas obras, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós somos salvos e que nós podemos ter comunhão novamente com Deus. E assim, então, nós vimos que nós necessitamos de Jesus Cristo para nos achegar a Deus. E essa salvação está de graça, é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém.